zagueiros saltarem da linha, né? Os 2 gols nisso acontece, são 2 zagueiros diferentes, mas o zagueiro pela direita do Grêmio, e por ali o Flamengo apostou bastante no jogo, o Arrascaeta chegando mais ali, o Michael também. Essa foi uma percepção tua antes do jogo, de explorar essas costas da defesa do Grêmio, que teria esse zagueiro saltando? Eu não vi os gols ainda, então eu não consigo, desculpa, não consigo, eu só lembro que o Arrascaeta driblou o goleiro no primeiro, e no segundo foi uma saída de bola pela lateral, né? Eles fizeram uma saída de uma triangulação bonita e o Arrascaeta conseguiu escapar e conseguiu finalizar, né? Mas claro que um dos pontos que a gente pede sempre é que exista o ataque ao espaço, porque para mim o time mais difícil de marcar é o time que ataca o espaço o tempo todo, e isso o Bruno, o Michael, o Gerson, o próprio Arrascaeta faz e incomoda muito, mas com certeza tem preparação nesse estudo, sim. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Felipe, tu é um técnico jovem, né? Está aí se destacando nos maiores clubes do Brasil e tu sempre se posiciona muito bem, né? Eu admiro isso. Tu acabou praticamente, né, saiu do campo ontem, né, para assumir aí de ser treinador do Flamengo. E eu acredito, eu vou trazer uma pergunta um pouco extra-campo para ti, tá? A gente viu ali que o Grêmio reclamou de uma mão na bola, né, ali no lance depois que o Flamengo fez o gol. E eu penso que se tu estivesse em campo como jogador, capitão, como tu fez, tu também reclamaria com o árbitro se fosse teu time adversário. Acredito que o VAR, ele tem a função também de ajudar o árbitro dentro de campo. E, infelizmente, a gente não está vendo isso, não só no jogo do Grêmio hoje, mas do Grêmio Palmeiras, semana passada, em Cruzeiro Internacional, e a gente viu que os árbitros também foram afastados desses jogos. Te pergunto, a gente está vendo que há uma crise técnica. O que tu pensa sobre essa crise da arbitragem no Brasil? E tu acha que tem uma solução a curto prazo, até porque esses afastamentos fazem mal para o futebol brasileiro? Obrigado pelo elogio e grande pergunta. É um tema delicado, né? Primeiro, se a gente quer melhorar, nós precisamos de investimento. Precisamos investir em estudos, em melhores, prepará-los melhores, mas eu posso afirmar, em 5 anos que eu joguei aqui no Brasil, agora no final de carreira, que eu vi muitos árbitros muito bons. Seria até injusto citar nomes deles, mas eu sempre falei nas entrevistas, né? O próprio Klaus, o Davi, tem vários, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas são muito bons, né? E assim, cada um tem uma opinião. Eu e um companheiro teu durante essa semana falou que o VAR não tem que entrar interferência mínima ou máxima ou apitar desde lá, mas tem que entrar quando tem que entrar realmente, né? E é uma linha, uma régua fina, difícil de a gente analisar, né? Mas o que eu gostaria realmente que não houvesse muita interferência se não é um lance claro. Se é um lance claro, deve haver interferências. Impedimentos eu acho que veio para, sim, ajudar muito, porque era muito injusto você perder um jogo com um impedimento de 2 metros, e essas coisas vieram para ajudar, e o VAR também veio para ajudar. Precisamos continuar investindo, que eles possam continuar estudando, que eles possam continuar se corrigindo, porque no final das contas é só a experiência e as horas de correção de trabalho que vão fazer eles chegar à perfeição, mas eu tenho certeza que eles querem se aperfeiçoar o máximo possível, porque ninguém gosta de ser criticado, de ser afastado, nem nada disso, né? Então, eu não vi o lance desse ainda, né? Não vi o lance, mas o que eu sim gostaria, e aí uma coisa minha, mas é que o árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem, porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vai lá ver as imagens, que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele, de todos, já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos, e aí ele analisa sem a opinião de ninguém, ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, eu acho que, o ideal para a gente poder melhorar, mas assim, nós temos bons árbitros aqui no Brasil, bons mesmo de verdade, porque a gente sempre fala da Europa e tudo mais. Os únicos, para mim, que são referências são na Premier. Na Espanha tem o mesmo problema, na Itália tem o mesmo problema, então reclamamos muitas vezes de barriga cheia, porque eu tenho certeza que esses árbitros se esforçam muito para poder serem tops.
Professor, boa noite. Lucas Goulart, da Rádio Galera. Você já disse em entrevistas anteriores, tem como referência na profissão o Diego Simeone, o Jorge Jesus, e até a gente já observa algumas características. E, recentemente, descobrimos que também tem como referência o Diego De Zerbi, o De Zerbi. E aí o Flamengo, inclusive, realiza alguns conceitos como atrair para libertar nas costas. E aí eu queria te perguntar, como você definiria o seu modelo de jogo, tendo essas referências como o Diego Simeone, Jorge Jesus e também o De Zerbi? Grande pergunta. Pergunta para tomar um café, mas não para contar aqui na coletiva meu modelo, não. Mas eu tentei, junto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar o que eu mais sofri no campo. O que mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele. E cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos, onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo, eu acho interessante, e tentamos copiar e colocar no nosso modelo, né? Mas o modelo, se eu pudesse resumir, seria pressionar, esse é o primeiro, e depois seria, porque você falou da atração, né? E é uma coisa que eu não gosto, de que os adversários nos venham a pressionar, uma coisa que eu não peço para eles atrair, só que o jogador com tanta qualidade, como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, eles têm a zona de segurança entre eles e o adversário muito pequena. Então, eles se sentem confortáveis com o adversário perto deles. E isso são características deles que fazem os times, atraem os jogadores para poder liberar os espaços. Mas eu não peço realmente isso, porque o que eu passo para eles é a progressão. Então, chamaria talvez jogo de progressão, meu modelo. Felipe, aqui, Gustavo. Estou aqui com um belo material de pré-jogo que a assessoria do Flamengo manda para a gente. E aqui aponta que o Felipe continua com apenas 2 derrotas, 22 vitórias, tem mais títulos do que derrotas. E o jogo Fortaleza e Inter começou agora, está 0-0 ainda, o Flamengo é líder do campeonato. Isso tudo te motiva, te empolga ainda mais? E a segunda, você diz que normalmente só analisa o próximo adversário. E com relação à tabela, é assim também ou tem projeção de tabela? Eu não olho a tabela, eu penso sempre, você não controla a tabela, né? Então, a única coisa que você controla é o próximo adversário. E o que eu penso, sim, nos campeonatos, nas ligas, no campeonato nacional, como o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que não tem final, que é de pontos corridos, o começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora, então, o que nos dá um bom começo, mas é uma maratona. São muitas coisas pela frente, né? Então, assim, que você falou dos números, do que motiva e tudo. Não, o que eu não me iludo, né? Eu não era o novo Guardiola antes da sequência de vitória, de sequência invicta, e nem também sou o pior do mundo depois de uma derrota. Então essas coisas eu entendo, porque quando eu escolhi vir para o Flamengo, o dia que eu assinei o contrato estava tendo protesto. Estava lá em Madrid e estava tendo protesto e os torcedores não deixando os jogadores sair no ônibus. Então eu sei para onde eu vim. Eu sei para o nível de exigência que tem o Flamengo. Eu nunca reclamei disso, porque isso me fez crescer, me fez ser melhor, me fez pensar, me fez refletir, e eu convivo bem com isso. Então eu também, quando a gente perde, tem um momento ruim, como foi o outro dia, eu navego nessas águas aí já com mais calma, porque eu já tenho muitas cicatrizes no futebol, já são muitos momentos bons, mas também muitos ruins, onde eu sei que isso vai acontecer. O que não posso nunca é perder a minha convicção do que eu acredito do futebol, do que eu acho que é melhor para a equipe, da forma que a equipe tem que fazer para ganhar. Não sempre vamos ganhar. Isso eu falo para o torcedor, eu falo para os jogadores, e eu não tenho medo de dizer que eu vou errar.
E vou ser criticado, não tem problema nenhum. Os jogadores também vão errar e também vão ser criticados. Mas que o torcedor entenda que a gente vai fazer de tudo para poder vencer e falar dentro do campo, que é o mais importante. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, pelo que você falou aí, pelo que a gente já conhece do seu trabalho de jogador e agora de treinador, a gente pode afirmar que você é um dos poucos hoje no Flamengo que conhece tão bem o Flamengo por tudo que você passou. E pela sua experiência, após perder um jogo de estreia na Libertadores, no Maracanã lotado, você sabe que é uma fagulha no palheiro para se criar uma crise. Queria saber como é que você geriu quinta, sexta e ontem para que o time não sentisse aquela derrota de quarta, na verdade, a pressão que começou a se fazer em torno desse jogo de hoje, chegasse hoje, fizesse uma partida com tranquilidade, abrindo o placar já no começo do jogo. Como é que você geriu tudo isso aí? O que você passou para os jogadores nesses últimos dias? O primeiro passo é reconhecer o erro, né? Eu reconheci os meus erros para vocês e para eles também, e mostrei para eles o porquê perdemos o jogo, por que aconteceu aquilo. Porque muitas das vezes o resultado não vem, mas e o caos se instaura na parte externa, o que é normal, porque a gente nunca vai mudar o torcedor do Flamengo, ele é muito passional, ele tem esse amor tão grande pelo Flamengo, porque a gente já falou várias vezes que os torcedores eles não comem às vezes para ir assistir um jogo. Então a gente já sabe disso, não vamos mudar o torcedor, mas a gente tem que saber o que estamos fazendo. Então o primeiro passo é reconhecer o que a gente fez de errado, reconhecer e assumir os erros. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, e falei na entrevista depois do jogo, e falo de novo, errei em algumas tomadas de decisão naquele jogo e vou errar de novo em outros momentos, mas reconhecer isso aí nos dá a tranquilidade de que e saber se perdoar para ir para o próximo jogo. Mas aí o fato de eles terem entrado hoje com confiança e não pensarem no jogo, isso é por eles, pelo nível dos jogadores que estão no elenco hoje, porque são jogadores muito grandes que já passaram por momentos difíceis, já conhecem o clube também, já sabem como funciona a torcida e conseguem apagar rápido o que aconteceu no jogo para poder vencer o próximo jogo. Então, aí não é meu trabalho, aí é realmente o nível dos jogadores que faz o time reverter rápido essa situação. A base da ligação direta. Tu falou sobre o Flamengo que pisou na bola, colocou ela no chão e jogou. Queria te ouvir o que tu pensou em cima daquilo que o Grêmio tem apresentado, por favor. Bom, primeiro eu vi na análise que o Grêmio era um time que costumava encaixar no meio, e eu imaginei que eles fossem encaixar nos nossos dois volantes, mas aí nós ia ter uma saída limpa com um dos zagueiros, né? Mas não encaixaram no princípio, deixaram nossos volantes jogar, isso nos deu saída, porém às vezes era mais difícil a progressão da jogada, né? Porque, claro, se os nossos jogadores determinantes da frente estão todos marcados, então a progressão não era tão boa. O plano de jogo inicial, que era a caída dos volantes, não estava funcionando do jeito que a gente esperava, que a gente imaginou antes do jogo, mas depois com os ajustes eles entenderam bem onde estavam os espaços e começaram a encontrar. Mas o que acontece é que os próprios jogadores dentro do campo eles se ajustam, né? O Grêmio foi se ajustando, foi pressionando, foi encaixando melhor a pressão e por momentos tivemos dificuldades de sair, mas eu acredito que com a estrutura e com a qualidade dos jogadores do nosso time é muito difícil que eles se apertem, né? Porque eles têm muita qualidade e muitas vezes, mesmo pressionados, eles conseguem sair por uma vantagem qualitativa, que por exemplo no caso do Gerson, que com a bola ele não perde a bola, então isso nos dá uma facilidade para sair mesmo pressionados e assim foi, encontramos os espaços e conseguimos machucar o Grêmio nesse caso. Mas o Grêmio é um time de muitos encaixes e nunca é fácil superar esses encaixes de pressão no meio campo. Porém, quando você escapa desses encaixes, você acaba dentro da área, foi isso que aconteceu e acabamos 2 ou 3 vezes dentro da área no primeiro tempo que poderiam ter sido um placar mais elástico. Boa noite, Felipe. Prazer em vê-lo. Parabéns pela vitória. Felipe, o Flamengo, motivos que não precisa ficar aqui repetindo, ele é uma espécie assim de modelo do clube a ser batido no Brasil. O grupo de jogadores é qualificado, o teu trabalho já está rendendo frutos, embora seja relativamente curto, mas ele se mostra.
a estrutura do Flamengo ela é exemplar também. Como fazer para que, como é que vocês estão estudando para jogar com a corda esticada ou poder recolhê-la na hora certa, visando ganhar o máximo possível de competições e estando já no Campeonato Brasileiro que recém começou, mas o Flamengo já começa também a ser colocado como favorito, como maior candidato. Como é que é carregar essa responsabilidade e trabalhar um grupo assim de agora até dezembro? Só por favor, me explica um pouco melhor como a corda que você falou. A corda esticada é que nem afinação de violão, a cordinha está esticada. Sim, mas... E o Flamengo, como fazer com que isso seja mantido ou, em determinados momentos, saber administrar para que questão física, questão de grupo, como é que você administra o grupo de agora até dezembro para tirar o máximo de competições possíveis? Ok, primeiro o clube nos últimos anos se reestruturou de uma forma que nos possibilita ter jogadores importantes para poder brigar pelas competições. Isso não significa ganhar as competições, significa poder disputar. Né? Na parte de cima da tabela, com o elenco que tem, o Flamengo, você pode oferecer para os jogadores que queiram vir para o Flamengo a possibilidade de disputar os títulos. Né? Depois ganhar ou não é uma coisa do jogo, do esporte, é difícil. Eu particularmente trabalho de uma forma onde eu sempre viso jogo a jogo e a corda que você fala é a nível físico, né? Na minha concepção, pela também um pouco da experiência que eu tenho como jogador, como eu passei por todos os processos, jovem, depois no melhor momento dos 28 aos 32, depois já ladeira abaixo, então eu senti o que os jogadores sentem hoje, tenho bastante esse feeling, tento aproveitar o máximo possível do que o departamento médico me dá de informação para poder decidir. E sempre colocar os jogadores que eu acredito que vão ser os melhores para que a equipe vença o jogo. Então eu sempre trabalho pensando em fazer o que é melhor para a equipe. E aí eu não penso em sentimento, em ego, eu não penso em nada disso. E daí eu durmo mais fácil. Né? Porque como eu estou fazendo o que eu sei, o que eu sinto que é melhor para a equipe, eu vou errar, não tenho dúvida que eu vou errar, os jogadores também vão errar, mas meu coração dorme em paz e eles entendem bem isso. E acredito que daqui até o final do ano, a única mensagem que eu tenho para os meus jogadores é que eu vou precisar de todos eles. A gente já viu isso no Carioca, todos jogaram, já vimos isso no campeonato, são muitos jogos e isso é o elenco qualificado que hoje o Flamengo tem para poder disputar.